Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós falaremos a respeito da tempestade perfeita que possivelmente está se formando para desaguar no mundo, que seria a quebra, o crash da economia global a partir do crash concomitante tanto da economia da China quanto da economia dos Estados Unidos. Sem falar nos outros países que também estão no vermelho, o Brasil incluso, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas mais da metade das prefeituras do Brasil já estariam operando no vermelho. O governo federal está com um déficit nesse ano e projetando um déficit que, salvo engano, é de mais de 160 bilhões para o ano que vem. O que quer dizer isso? Que vai faltar esse dinheiro para cobrir as despesas que eles estão planejando. Ao invés dos governos mundo afora, incluso o Brasil, cortarem gastos, eles estão aumentando os gastos, inclusive aumentando a dívida pública. Os juros que estão em patamares altos, na minha opinião, os juros de Banco Central no Brasil, Fed nos Estados Unidos, na minha opinião não vão baixar, porque se baixarem vão causar um efeito catapulta, ou melhor, um efeito cama elástica na inflação, porque a inflação ela foi às alturas por conta daqueles fechamentos de 2020 e agora ela está retornando, né, com o aumento das taxas de juros, né, aquela que eu falava para vocês que viria então um tsunami de dinheiro retornando para os mares, né, levando propriedades de quem se endividou. Na época eu dizia, ó, aproveitem, né, porque é a época de quitação de dívidas. Quem quitou, quitou, quem não quitou agora está com os juros altos. E se eles baixarem os juros, né, a inflação vai ter o efeito da cama elástica. Ela vai bater na cama e vai subir para as alturas em velocidade, na minha opinião, ainda maior. Então, nós estamos vendo que meio que uma queda de braço entre os governos e os bancos centrais. Por um lado, os governos aumentam juros para tentar segurar a inflação e, por outro lado, os governos se endividam e gastam cada vez mais, mantendo a inflação, porque enquanto está circulando dinheiro, enquanto o governo está gastando, a inflação vai circulando, vai se mantendo. E a inflação é uma maneira, e esses gastos do governo, aliás, são uma maneira de manter a economia girando, né? Porque se o cidadão comum não gasta, porque ele já não tem mais tantos recursos, pelo menos o dinheiro vem de algum lugar. Só que isso acaba sendo uma economia que não tem saúde, né? Não é sustentável, porque o governo mesmo não gera riqueza, ele apenas tira a riqueza de quem produz e redistribui, entre aspas, né, gastando. Então, vai chegar um momento em que isso vai colapsar. Os governos não podem continuar emitindo dívida ad eternum ou achando que vão continuar aumentando tributos e os empreendedores não vão simplesmente parar de trabalhar, porque chega em algum momento em que não é mais viável o trabalho. Então, tanto Estados Unidos quanto o Brasil e todos os outros que estão seguindo a mesma linha vão acabar, na minha opinião, sempre friso que é uma opinião, na minha opinião, vão acabar colapsando e parece que não vai demorar. A China já está num processo, na minha opinião, de recessão. Eu vi comentários no meu último vídeo dizendo, não, a economia da China está muito boa, muito forte. Não, ela baixou os juros justamente porque está num processo de recessão mais adiantado, porque a política de fechamento dela foi muito mais extremada, né? E aquele período ele serviu para um reset. Veja só, o que tende a acontecer? O que tende a acontecer é que o mercado de ações, o mercado de uma maneira geral colapsando, vai jogar os ativos todos para baixo na sua valorização. E aí as grandes empresas, vamos citar aqui exemplos, né? Eu imagino que uma BlackRock da vida, uma Vanguard e outras vão entrar comprando esse mercado barato. E aí o que vai acontecer? Eles já são controladores ou têm boa participação em quase todas as empresas norte-americanas, que são as mais caras do mundo, né? Eu imagino que eles devam ter de 80% a 90% de ou estão controlando essas empresas ou estão com 80% a 90% das empresas com pelo menos 5% de capital investido. E queira ou não queira, quando você tem todo esse dinheiro investido, você acaba influenciando no destino dessas empresas. Por isso que eu disse no vídeo de ontem ou de anteontem que
essa nova crise que está se avizinhando, esse grande crash que está se avizinhando, vai consolidar de vez uma espécie de perda de liberdades, porque nós vemos aí que a proposta do tio Klaus, né, é uma economia inclusiva, ou o capitalismo das partes interessadas, algo nesse sentido, que queira ou não queira, é aquela história do Green Man, que eu venho falando para vocês há muito tempo, que é o ESG, que é toda essa questão aí de colocar a política verde acima dos interesses dos acionistas. E no final das contas, o que vai sobrar vão ser essas empresas que vão ser controladas por esses grandes mega capitalistas, né? E a esquerda está favorecendo isso, né? Então, é uma pressão de cima vindo dos grandes capitalistas e uma pressão de baixo vindo do pessoal que apoia a esquerda e que acha que o Estado vai resolver alguma coisa se endividando e distribuindo sanduíches de isopor, né? Porque, ao final de contas, isso vai se mostrar uma grande ilusão. Ao mesmo tempo, então, nós vemos aqui que os Estados Unidos, ou mais especificamente Biden, estaria perdendo o AG de alta tecnologia com a China. A China está com problemas sérios na economia, mas na tecnologia parece que ela está conseguindo romper o cerco norte-americano, principalmente na questão das sanções a respeito de chips, etc. Nós já vamos falar mais um pouco da economia chinesa, mas isso aqui é interessante no meio dessa questão que nós estamos levantando. Está a tornar-se demasiado claro que a administração Biden não compreende a ameaça que a China representa para a América e o mundo livre, nem como lidar com ela. E será que o Biden quer mesmo lidar com a China? Porque tudo o que ele faz, na minha concepção, é favorecer, na verdade. Ele está prejudicando a economia interna norte-americana. É uma visão minha, uma opinião, né? Cada um tem a opinião que quiser e a visão que melhor lhe condiz, né, conforme as informações que possui. Mas, enfim, o Biden então teria assinado a ordem executiva em 9 de agosto, pretendendo proibir as empresas norte-americanas de investir em certas tecnologias avançadas na China. Mas, ao mesmo tempo que a administração tentava ser dura com Pequim no que diz respeito à inteligência artificial e aos semicondutores avançados, a secretária do Comércio, Gina Raymond, viajava para Pequim para sublinhar o quão profundamente importante é uma relação econômica estável com a China, apesar das proibições tecnológicas. Os Estados Unidos não têm uma dependência no sentido de ter um investimento muito forte na China. Eu não sei se 1% dos ativos norte-americanos estariam investidos na China. Eu acredito que não. Mas vamos dizer que sim. Então, se a China quebrasse, os Estados Unidos perderiam 1% dos seus ativos. O que prejudicaria mais os Estados Unidos seria uma eventual quebra ao ponto de as fábricas chinesas fecharem e não pudessem mais entregar mercadorias. O que eu duvido muito que aconteceria, porque aí eles voltariam injetando dinheiro lá para poder continuar recebendo seus recursos. Só que a economia chinesa quebrando nessa situação, e dependendo mais uma vez de injeção de capital norte-americano, acabaria colocando ela numa situação de subordinação, né? Então, se por um lado ela vai vencendo essa disputa tecnológica com os Estados Unidos, por outro lado, a tendência é que o povo americano vá escolher mais adiante um líder que vá confrontar mais frontalmente com a China para tentar barrar o crescimento econômico dela e fazer com que ela talvez venha a colapsar de vez. Segundo essa matéria aqui, a economia da China está em declínio. Durante a maior parte da última década, segundo a matéria, tem havido uma narrativa onipresente dos meios de comunicação social de que era apenas uma questão de tempo até que a economia da China ultrapassasse a economia dos Estados Unidos. Ambas estão ruins. Só que a economia dos Estados Unidos está ruim por conta de endividamento deles, né? Um erro interno deles. E a economia da China, ela é dependente de um país que já está com problemas e que agora está confrontando economicamente com ela, que é os Estados Unidos. Eles estão tentando aí criar o BRICS, né? É uma maneira de tentar criar mercados alternativos, só que é uma associação com países pobres, né? Pobres e mal geridos financeiramente. Nós vemos aí como, né, o Brasil, por exemplo, está em vias de colapsar, né, a questão de déficit público, e o país não aguenta mais tributos. Então
é um problema aí que envolve todos os países. Eu acho, né, e para resumir e para repetir aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, eu acho que nós vamos ver aí uma grande limpeza de ativos no mundo. Agora vem um crash global, vai levar todo mundo. Não sei como é que é a questão bancária nos Estados Unidos, se ela, a gente vê uma hora um banco tendo dificuldades seríssimas, outra hora outro. Talvez muitos bancos também vão ser levados com isso lá naquele país. Nós sabemos como o mercado imobiliário da China, né, também teve problemas com a Evergrande e uma outra construtora tão grande quanto. E a tendência é que os ativos sejam levados abaixo. Então vai haver um grande enxugamento de capitais no mundo e uma grande concentração, né? Já existe uma concentração muito grande na mão das megacorporações e, na minha opinião, eles já estão se posicionando, só esperando as sardinhas, que são os pequenos investidores, ficarem presos no topo das ações, do valor das ações aí. E não só isso, de investimento em imóveis e tudo mais, né? Esses imóveis aí que estão hiperinflacionados, que quase ninguém mais dá conta de comprar uma reles casinha, isso também vai ter que em algum momento voltar ao normal. A gente que mora aqui em Santa Catarina vê os absurdos de valores de imóveis no litoral. Uma pessoa de classe média não consegue nem sonhar em comprar um imóvel daqueles, então isso mostra que é algo muito errado, né? Algo muito ruim acontecendo, porque não adianta também as pessoas que têm acesso a mais recursos concentrarem uma grande quantidade de imóveis, se esses imóveis não podem em algum momento serem vendidos para pessoas da classe média, né? Então eles acabam ficando com um elefante branco. É um monte de imóveis que vão ter de ser sustentados com IPTU, com reformas, pinturas, etc. Enfim, são opiniões aí que eu estou colocando para vocês, observações que eu tenho feito a respeito de estudos, né, e alguns dados aí que eu tenho tido acesso. Talvez você tenha uma outra opinião, né? Aprecio elas nos comentários, que vão contribuir não só comigo, mas com os demais aí que nos assistem também. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.